Capítulo 489. Depois de outra rodada de conversas, Derek de repente fez uma pergunta. Honorável senhor louco, que tipo de gesto de mão devemos usar quando formos agradecê-lo normalmente? Gesto de mão? Klein ficou momentaneamente perplexo com a pergunta de Little Sam. Nunca lhe ocorreu imitar o gesto de traçar um círculo no sentido horário da Igreja da Deusa, nem o gesto de oração da Igreja das Tempestades de golpear a esquerda do peito com o punho direito. Esta é provavelmente a última etapa de um Deus falso. Ele satirizou interiormente, vendo o senhor louco sorrir sem dizer uma palavra, como se estivesse esperando que ela e outros fizessem sugestões. Audrey de repente teve muita inspiração e surgiu com uma nova pergunta. Seus olhos brilharam quando ela olhou em volta e disse: Pessoal, devemos criar um gesto secreto para indicar nossa identidade? Nosso clube de tarô não tem muitos membros no momento, então não há necessidade de nos preocuparmos em aparecer no mesmo lugar e acabarmos nos opondo por vários motivos. Mas, no futuro, pode ser muito difícil evitar isso. Precisamos de um conjunto de sinais únicos, de modo a diferenciar o amigo do inimigo. Eu tenho uma ideia para isso. Klein de repente se lembrou dos gestos secretos que conhecia de sua vida anterior, como a mão no colete. Quando ele estava prestes a manipular o mundo para fazer uma sugestão, o enforcado abriu a boca. Não, senhorita. Justiça, não acho que seja uma boa ideia. Em comparação com outras organizações secretas, a característica mais marcante do nosso clube de tarô é que os membros não se conhecem. Mesmo se, deixe-me dar um exemplo extremo. Mesmo que um de nossos membros seja capturado e interrogado, eles não seriam capazes de afetar os outros, a menos que haja alguém que possa resistir ao senhor louco e entrar neste lugar diretamente. E isso é claramente impossível. Assim que tivermos um conjunto completo de sinais e senhas, os traidores podem permitir que a facção adversária use esses meios para nos pescar um por um. Você está tão ansiosa para exibir nossas identidades como membros do clube de tarô? Audrey falhou temporariamente em fornecer uma réplica enquanto gaguejava, mas... É razoável se preocupar com a situação que você mencionou, mas isso pode ser evitado por meio de nossa interação regular toda semana e criar um gesto temporário com antecedência, além de rezar para o senhor louco, considerando que ela forneceria a ele grandes quantidades de ouro. O tom de Alger tornou-se gradualmente agradável. Audrey respondeu com alguma compreensão. O exemplo mais simples é que na reunião de tarô na segunda-feira, primeiro vamos entender se existe a possibilidade de esbarrarmos em outro membro, a ponto de entrarmos em conflito. Assim, vamos desenhar um conjunto de gestos temporários para nos identificarmos. Terminado o assunto, abandonaremos imediatamente esse gesto. Se houver alguma situação repentina e não conseguirmos nos comunicar a tempo, ou se houver alguma suspeita, podemos buscar uma oportunidade para orar ao senhor louco para confirmar se outro membro está participando do mesmo evento. Algo parecido. Alger soltou um suspiro silencioso. Naquele momento, Derek disse repentinamente em esclarecimento: Desculpe, fiz uma pergunta tola. O senhor louco nunca mencionou nenhum gesto para agradecer a ele porque estava preocupado com a nossa exposição. Ele imediatamente olhou para o final da longa mesa de bronze. Seu desejo dirige nosso caminho. Acabei de pensar em um gesto de mão especial. Klein riu e respondeu: Isso mesmo. Ele lançou seu olhar para os outros membros e disse de maneira serena: Vamos terminar a reunião de hoje aqui. Por sua vontade. Todos os membros, exceto a lua, se levantaram ao mesmo tempo. Enlin congelou por um segundo antes de se levantar rapidamente, imitando as reverências dos outros membros. Uma luz vermelha profunda apareceu imediatamente diante de seus olhos e ele sentiu seu corpo despencar ligeiramente.
Logo depois, sua visão voltou ao normal e ele viu bonecas de vários tamanhos em seu quarto. Ufa! Somente até este momento Ellen White se acalmou completamente ao relembrar sua primeira reunião de tarô. Além do Senhor Louco, os outros membros não parecem muito poderosos. Eles poderiam ser como eu, escolhidos por vários motivos? Eu tenho a ancestral me apoiando, então quem os está apoiando? Que piada! Originalmente, imaginei que o Sol fosse um semideus que acabou de escapar da perseguição de um anjo. Acontece que ele é apenas um sequência 8 e está tentando avançar para a sequência 7. Uma criança que não sabe boas maneiras definitivamente ainda não é um adulto. No entanto, a cidade de prata que ele mencionou e as experiências pelas quais passou são muito estranhas. Tenho que encontrar uma oportunidade para perguntar a Lord Nibs. Não, primeiro tenho que perguntar a Cosmin, assim como a meus pais. Vou ver se eles sabem alguma coisa sobre a cidade de prata. Humph, como os livros de história da cidade de prata se atrevem a adulterar os feitos de nós, os sanguíneos. Senhorita, Justiça é de Becklund. Ela é muito, muito rica. Ela é filha de algum banqueiro rico ou filha de algum nobre? Talvez ela seja uma banqueira ou nobre. A senhorita Mágica olhou para mim de maneira muito estranha. Ela deve admirar os sublimes sanguíneos. Ela não fala muito e não divulga muito sobre si mesma. Sim, ela é uma garota quieta. O senhor enforcado é um homem maduro. Ele sabe muito e tem um caráter sublime. Ele está disposto a responder às perguntas dos novos membros e a fornecer a ajuda e as informações correspondentes. Pode-se dizer que ele é muito popular. O Sol e o mundo estão dispostos a fazer perguntas e pedir sua ajuda. O mundo é uma pessoa bastante antipática. Quando ele fala, é como se tivesse catarro na garganta que não consegue cuspir. Eu desdenharia até mesmo beber o sangue de tal pessoa. Tem um gosto sujo. Ele é muito introvertido e sabe esconder suas emoções. Além disso, facilmente produziu uma característica Beyonder de um sequência 6 e prometeu fornecer uma característica Beyonder de um psiquiatra em 2 meses. Muito impressionante. À medida que os detalhes passavam por sua mente, Ellen descobriu que o clube de tarô era simples, mas também não muito simples. Além disso, o Senhor Louco não interferiu muito no desenvolvimento da reunião. Ele parece estar interessado apenas no chamado Diário de Roselle. Mas ele está disposto a oferecer serviços convenientes no nível de milagres para seus membros. Com esse pensamento, Ellen não pôde deixar de se sentir um pouco orgulhoso de sua identidade como a Lua. Examinando o quarto das bonecas, ele se lembrou de seu próprio problema. Uma relíquia no valor de 4.000 a 5.000 libras. Uma chance de se tornar um barão em um curto período de tempo. Isso realmente está me colocando em uma posição difícil. Neste momento, embora Ellen ainda não tivesse tomado sua decisão final, sentiu a sala ficar mais escura, como se estivesse arcando com uma dívida pesada. Reticências. No antigo palácio acima da névoa. Klein pressionou o polegar e o dedo médio da mão direita em uma das têmporas e a esfregou suavemente. Ele rapidamente se sentou no ambiente silencioso, permitindo que um pequeno distintivo voasse para fora da pilha de lixo e aterrissasse na longa mesa de bronze à sua frente. O distintivo era apenas do tamanho de um globo ocular. Na superfície, havia símbolos que simbolizavam destino e ocultação. Era o item que Klein havia encontrado no corpo de Lanevos. Na parte de trás, estava inscrito com as palavras: "Você pode entrar se tiver este item", no antigo Hermes. Ele também forneceu as informações correspondentes para a reunião, 4 de janeiro de 1350, 20 horas no Vale Babur.
A questão que Klein precisava considerar agora era se deveria levar o distintivo para o Vale Babur amanhã à noite para tentar a sorte. Francamente falando, ele estava inclinado a não se aprofundar. Mesmo já tendo avançado para Sem Rosto e conseguindo colocar um disfarce perfeito, ele não quis correr o risco, pois não sabia nada sobre o encontro. Um mágico nunca atua despreparado. Ele murmurou baixinho, pegou uma moeda de ouro e segurou-a entre os dedos. Ele pegou o distintivo com a outra mão e murmurou para si mesmo: é arriscado participar da reunião no Vale Babur. Depois de repetir isso algumas vezes, ele finalmente jogou a moeda de ouro. A moeda de ouro caiu e ficou de pé na palma de sua mão. Isso significava que a adivinhação havia falhado. Como esperado, Klein não ficou surpreso. Não se tratava de um problema de informação insuficiente, mas sim da total ausência dela. Ele ficou sentado em silêncio, deixando a moeda de ouro balançar entre seus dedos. No final, Klein superou sua curiosidade e espírito aventureiro e decidiu não ir. Mas isso não significa que eu não possa me envolver. Amanhã às 20 horas, HMM. Ele sorriu levemente e voltou ao mundo real. Reticências. 4 de janeiro, 10h35 da manhã. Klein parou diante de uma mesa de mogno e pegou uma pilha de notas. Havia 5 notas de 10 libras e 10 de 5 libras, num total de 100 libras. Este era o pagamento que o enforcado acabara de pagar por meio de um sacrifício. As 15 notas deixaram a carteira de Klein muito mais cheia, e ele finalmente conseguiu comprar sua passagem em paz. Guardando a carteira, pegou uma fina luva de pele humana sobre a mesa e colocou-a na mão esquerda. Uma das principais características da fome rastejante era um efeito de camuflagem quando não estava em uso e não podia ser detectada pela maioria dos meios de Beyonder. Portanto, Klein conseguiu alternar entre sua aparência original, luvas de várias cores, e camuflá-la como pele. Desta vez, ele escolheu luvas pretas. Para tanto, Klein preparou especialmente uma luva preta individual para sua mão direita. Logo depois, ele colocou o frasco de veneno biológico marrom em uma caixa de metal, lacrou-o com uma parede de espiritualidade e enfiou-o no bolso interno de suas roupas. Quanto ao broche do sol, desde que o usasse e o carregasse consigo, criaria uma sensação quente de verão. Klein não teve escolha a não ser colocá-lo em sua cigarreira de ferro e escondê-lo no fundo de sua mala. 9 balas purificadoras, 15 balas de caça-demônio, 3 balas de exorcismo. Klein pegou seu revólver e uma caixa de cartuchos, contando silenciosamente enquanto os carregava. Pá! Fechou o cilindro, enfiou o revólver no coldre sob o braço, vestiu o paletó preto e a meia cartola, pegou a bengala e a mala e saiu do quarto do hotel. Além do olho todo preto e os outros itens que ele não poderia usar ainda estando acima da névoa cinza, ele estava totalmente armado. Pegando uma carruagem, Klein chegou à companhia de tickets do Porto Pritis, localizada no Burgo Rosa Branca. Esta empresa estava localizada em um prédio bastante antigo de 3 andares. Havia um quadro de avisos de madeira na porta. Klein se aproximou e parou ali. Ele casualmente olhou para o quadro que dizia: Coisas para tomar nota. 1. Manter a ordem. As filas são rigorosamente aplicadas. 2. Não urinar nem defecar, bem como cuspir. 3. Encontre o guarda no saguão se houver uma briga. 4. Não abra peixe-lobo enlatado em nenhum dos lugares. Peixe-lobo enlatado? O que é isso? Klein ergueu as sobrancelhas. Ponto.